Quem escreveu a epístola aos Efésios? Qual é a mensagem contida nesta epístola? Qual é o propósito desta epístola? A paz do Senhor Jesus. Vamos, neste momento, iniciar a nossa pré-aula, que é a primeira do segundo trimestre de 2020. Então, é um prazer tê-lo conosco, que nesta oportunidade você possa se inscrever em nosso canal e também deixar o seu joinha aí no vídeo. Pois bem, a lição de hoje ela tem como título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo, que é Efésios capítulo 1, versículo 2, diz assim: A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática nos fala. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. O objetivo geral desta lição é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Temos também os objetivos específicos. O primeiro objetivo específico desta lição é apresentar a autoria e a data da epístola. O segundo objetivo específico desta lição é identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E a terceiro melhor objetivo específico desta lição é explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. A leitura bíblica será duas porções. A primeira é Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, onde assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A segunda porção é Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 1 ao 7. Assim nos diz a palavra de Deus. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados, então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 varões. Meus amados, nós sabemos que nós estamos iniciando um novo trimestre, no qual estaremos estudando um livro. Especificando melhor, estaremos estudando uma epístola. E a aula de hoje é uma aula introdutória, é uma aula na qual nós estaremos fazendo uma introdução à epístola aos Efésios. E para adiantar, quero dizer que o ponto central da nossa abordagem é em Efésios, que traz como temática Jesus Cristo é a cabeça, a igreja o seu corpo. Pois bem, adentrando a introdução, temos a informação que a epístola aos Efésios é denominada de
coroa dos escritos, ou ainda a rainha das epístolas. A coroa dos escritos de Paulo e também a rainha das epístolas. Nesta carta vemos o propósito de Deus para a igreja. Com certeza, a essa altura, você já deve ter estudado essa carta aos Efésios. E com certeza você tomou conhecimento que muitos comentaristas enaltecem esta carta, considerando-a um grande tratado arqueológico e, de certa forma, um bom resumo do Evangelho, como também um bom resumo dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Vamos aqui entrar no primeiro tópico, a autoria e data. Pois bem, o primeiro ponto desse tópico é autoria. O autor, quando escreveu esta epístola, ele se identificou, que na verdade sabemos de antemão que foi o apóstolo Paulo quem escreveu esta epístola, e ele se identificou como fez em todas as quais são atribuídas a ele. Ele se identificou como Paulo. Nós sabemos que quando este homem surgiu, digamos assim, no cenário bíblico, para que fosse registrado nas páginas das Sagradas Escrituras, ele era chamado de Saulo, possivelmente em homenagem ao rei Saul, pois Saulo, de fato, tem sua raiz no nome Saul. Tanto Saul, que foi o primeiro rei de Israel, como também o Saulo ou Paulo, eram da tribo de Benjamim. Mas em nenhuma das cartas nós vemos este homem sendo identificado como Saulo. Em todas as cartas, ele é identificado como Paulo, até porque, segundo os estudiosos, Saulo é o seu nome judaico e Paulo é o seu nome romano. Em outras palavras, significa dizer que Paulo é o nome gentil de Saulo. E como este apóstolo tinha o seu trabalho evangelístico entre os gentios, então, naturalmente, ele ficou sendo chamado de Paulo. E assim permanece ele nas Sagradas Escrituras, depois de que é apresentado como Saulo. Então, a autoria é dele. Há questionamentos? Há. Há críticas? Há. Mas existe aí uma boa gama de defensores de que Paulo é o autor da Epístola aos Efésios, inclusive teólogos dos primeiros séculos e também os pais da igreja atribuem a Epístola aos Efésios de autoria do apóstolo Paulo. Pois bem, o apóstolo Paulo, ele deixa a sua assinatura nesta epístola. Ele mesmo diz, se identificando como Paulo, e o interessante é que na sua assinatura, ele diz que é apóstolo, segundo a vontade de Deus. Lá em Gálatas, ele vai até dizer que não é da vontade de homem algum, mas de Deus. Ele tinha convicção de sua chamada. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que ele era apóstolo, não era por uma questão que ele quis ser apóstolo, mas ele era apóstolo porque Deus o havia chamado e também capacitado para exercer esta tarefa. A epístola aos Efésios, ela é conhecida também como uma das epístolas da prisão. As epístolas da prisão são elas Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Mas por que epístolas da prisão? É porque quando Paulo escreveu estas epístolas, incluindo a que ele escreveu aos Efésios, ele estava preso. Onde? Estava preso em Roma, em uma prisão domiciliar. Você conhece bem a história. Paulo foi preso em Jerusalém.
foram levantadas contra ele falsas acusações. Ele permaneceu 2 anos em Cesareia, capital da Judéia, onde também era sede do governo daquela tetrarquia, daquela província ali dentro do território palestino. Depois ele foi transferido para Roma, onde estava em uma prisão domiciliar, onde estava sob a vigilância da guarda pretoriana. E ele ali escreveu estas cartas. É importante dizer que possivelmente esta prisão ali, na qual ele escreveu estas cartas, não era ainda a prisão a qual resultou na sua condenação. Segundo alguns historiadores, ele foi liberto desta prisão, possivelmente fez uma 4ª viagem missionária, e então é que foi preso, colocado em um calabouço, onde escreveu uma carta a Timóteo, que é 2 Timóteo, e dali então ele foi decapitado por ordem do imperador romano Nero. E assim, esta carta é denominada como uma carta da prisão. E a data? Nós sabemos que esta carta, ela foi escrita depois da 3ª viagem missionária, pois o apóstolo Paulo, quando ele foi preso em Jerusalém, ele estava voltando da sua 3ª viagem missionária. Esta já havia se concluído. E estando ele em Jerusalém, como disse, ele foi preso. E levando em consideração este período da sua prisão, esta carta ela foi escrita entre os anos 60 e 62 da era cristã. Então, quero aqui fazer a síntese do tópico 1 para irmos ao tópico 2. E em síntese, o tópico 1 nos informa que o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios e sua data de autoria se dá por volta dos anos 61 a 62 depois de Cristo, durante sua prisão em Roma. O segundo tópico tem destinatários. Quem eram os destinatários desta carta? Esta carta é dita que foi escrita aos Efésios. Quem eram os Efésios? Os habitantes, obviamente, de uma cidade chamada Éfeso. Mas vamos aqui analisando para que tiremos as nossas conclusões. Pois bem, esta cidade, Éfeso, ela foi fundada pelos gregos por volta do ano 1050 a.C. Era já um lugar habitado, por ser um lugar estratégico, bom para a moradia, para o transporte, para a pesca e outras coisas assim. Então os gregos dominaram esse lugar e ali estabeleceram esta cidade chamada Éfeso. Mas aconteceu que no ano 133 a.C., o Império Romano conquistou esta cidade. E esta cidade foi agregada ao Império Romano. E Éfeso, então, se tornou uma grande potência em termos de cidade. Em Éfeso estava presente o procônsul, que era o procurador romano que governava uma província. Que província era essa? A Ásia Menor. A Ásia Menor era a província. Éfeso era a capital desta província. E ali era uma sede política, um centro político, pois o procurador romano, o procônsul, tinha sua sede ali na cidade de Éfeso. Éfeso também era o centro religioso da Ásia Menor, porque ali estava construído o templo da deusa Ártemis, ou da deusa Diana dos Efésios. E esse templo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E também Éfeso era o centro religioso da Ásia Menor. Vejamos aqui a religiosidade em Éfeso. A cidade obrigava o templo, como já falei. Inclusive, uma fonte de lucro na cidade era miniaturas do templo feito de prata ou algum metal precioso. A religiosidade ali era muito aguçada. As pessoas verdadeiramente davam crédito a esta deusa chamada Diana. Diana era a protetora
das que estavam grávidas, das que estavam para dar à luz. Ela também era a deusa da fertilidade. A imagem dessa deusa era de uma mulher, mas todo o tórax estava cheio de seios. Era de 3 a 4 fileiras de seios. E possivelmente a imagem desta deusa foi esculpida em um meteorito, porque, segundo a informação que temos, a pedra havia caído do céu. Possivelmente foi um meteorito. Então havia ali muita superstição naquela cidade. Havia a prostituição cerimonial, pois no templo havia sacerdotisas que se prostituíam com fiéis, acreditando que estas práticas agradavam a divindade ou as divindades, porque aquele povo era politeísta, eles adoravam a vários deuses. Éfeso também era conhecida por ser uma cidade muito entregue às feitiçarias. Quem quisesse um feiticeiro do bom, fazer uma magia negra, algo assim, com certeza Éfeso seria o lugar mais indicado. Entretanto, ali naquela cidade, tão entregue à idolatria, tão entregue à prostituição, tão entregue à feitiçaria, havia uma igreja. Temos a informação em Atos dos Apóstolos que na segunda viagem missionária de Paulo, ele deu uma passada rápida por Éfeso. Até desejaram que ele permanecesse mais tempo, porém ele não ficou, talvez por causa de alguma direção divina. Entretanto, na terceira viagem missionária, quando Paulo chega a Éfeso, ele tem um encontro com aproximadamente 2 varões, os quais recebem o batismo cristão e também recebem o batismo no Espírito Santo. E nesse momento, Paulo chegou ali para ficar. E por 3 meses, ele ficou pregando nas sinagogas. Ou melhor, por 3 meses, ele ficou pregando na sinagoga de Éfeso. Mas os judeus disputavam com Paulo e ficavam blasfemando acerca do caminho. E Paulo não gostava que os judeus ficassem blasfemando assim aos olhos e aos ouvidos de todos. Então ele se retirou do contexto sinagoga. E ele então se alojou, digamos assim, para os seus ensinos em um ambiente de escola. Escola esta que pertencia a um certo tirano. E naquela escola ele permaneceu 2 anos, ensinando, discipulando aquelas pessoas. O tempo que Paulo permaneceu em Éfeso foi de 3 anos. Ele permaneceu 3 anos ali, discipulando, ganhando vidas. E tem uma coisa, foi um grande avivamento espiritual. É dito que por meio de Paulo Deus realizava maravilhas. E os lenços, aventais de Paulo estavam, na nossa linguagem, ungidos. Se fosse colocado enfermos, os enfermos seriam curados. Se fossem colocados assim em possessos, os espíritos iam embora. Então me pergunto o poder e autoridade que não estava na vida de Paulo. Se até na sua vestimenta, que é tecido, que é matéria assim diferente desta que compõe o ser humano, tinha poder espiritual, imagina na vida do apóstolo Paulo. E foi 3 anos a obra ali. E foi uma grande obra. A obra ali foi tão intensa, que os pagãos estavam receiosos que o templo da deusa Diana seria abandonado. Estavam receiosos que o turismo religioso acabasse. Estavam receiosos que o negócio deles de vender miniatura do templo viesse, digamos, desaparecer, a procura viesse a acabar. Então foi um verdadeiro abalo. Aquela sociedade, ela foi abalada pela mensagem do evangelho que foi pregada ali pelo apóstolo Paulo. Então, meus amados irmãos, uma coisa interessante também desta igreja que havia ali em Éfeso é que grandes nomes passaram por ali. Tipo Apolo esteve ali, Timóteo pastoreou aquela igreja, o apóstolo João
também pastoreou aquela igreja. E dentro aqui do tópico destinatários, vamos analisar aqui no quarto ponto, a saudação epistolar. Sim, Paulo fez uma saudação, como era de costume, ele fazia uma saudação bem característica, a qual ficava evidente que era ele que estava dando esta saudação. E na saudação, Paulo fala dos santos. Quem são os santos? São aqueles que foram separados do mundo para servir a Deus. E ele também fala dos fiéis. Quem são os fiéis? Aqueles que têm fé em Jesus. Ele também fala da graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vê que a paz vem depois da graça, porque a paz sem graça, ela não existe. Pois bem, nesta saudação está identificado ali que Paulo escreveu aos Efésios, à igreja de Éfeso. Entretanto, meus amados irmãos, é interessante notar que alguns manuscritos não têm a palavra Éfeso. Às vezes tem até o nome de outra cidade. O que significa isso? Significa que possivelmente esta carta, a princípio, ela não tinha endereço fixo, no sentido de que havia um nome ali dizendo esta carta, perdão, é para esta igreja. Na verdade, esta carta, ela era uma carta circular. Uma carta que foi escrita e circulou pelas igrejas da Ásia. Entretanto, a principal igreja era de Éfeso. Até porque Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor. Então, possivelmente, Paulo escreveu esta carta com este objetivo. É tanto que nesta carta Paulo não menciona pessoas, nesta carta Paulo não faz observações específicas, é uma carta bem generalizada. Pois, em síntese do tópico 2, dizemos: a epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. No terceiro tópico, temos aqui o propósito e mensagem. Propósito e mensagem da epístola aos Efésios, que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Vamos lá. Primeiramente, ao primeiro ponto do terceiro tópico, temos aqui o propósito. E dizemos que a epístola, ela não aborda problemas específicos da igreja. Como assim problemas específicos da igreja? Vamos comparar esta epístola com as epístolas que Paulo escreveu aos Coríntios, por exemplo. Temos ali várias observações de problemas que ocorriam dentro da igreja. Ele estava tratando ali de assuntos de forma bem direta, às vezes até citando nomes e especificando bem a causa. Mas na epístola aos Efésios, nós percebemos que Paulo, ele não é específico. Inclusive, a epístola aos Efésios, ela não possui essa característica onde problemas são tratados. Inclusive, em cartas apostólicas, onde não existem problemas específicos, elas se tornam mais doutrinárias e, digamos, até mesmo mais teóricas e mais teológicas, porque fica um assunto dedicado mais ainda ao conhecimento. E é o que ocorre aqui na epístola aos Efésios. É o mesmo que ocorre, por exemplo, na epístola aos Romanos. Naquela epístola há muita doutrina, há muita teologia, há muita teoria, há muito conhecimento. Por quê? Porque ali em Romanos, na semelhança como acontece em Efésios, Paulo não está fazendo
uma abordagem de problemas específicos. E isso tem o seu lado salutar, pois resulta numa teologia autêntica, substanciosa, que com certeza servirá de guia, de base para a teologia a qual nós estudamos. Outra coisa dentro do propósito desta epístola é que Paulo, quando ele fala com a igreja de Éfeso, ele leva em consideração o estilo de vida helênico, ou seja, Paulo leva em consideração o estilo de vida grego. Por quê? É que a maioria dos convertidos da igreja de Éfeso eram pessoas que viveram no paganismo, na cultura grega ou helênica. Havia judeus convertidos dentro da igreja de Éfeso? Sim, havia. Entretanto, havia também gregos ou gentios convertidos, congregando na igreja de Éfeso. E dentro da abordagem, nós vemos Paulo fazendo considerações de vidas pecaminosas dentro da cultura grega, que é de onde havia saído aqueles gentios ou efésios que não eram judeus. Então Paulo faz esta abordagem para que o cachorro não viesse voltar ao vômito, para que a porca não viesse voltar ao lamaçal. Uma outra abordagem que o apóstolo Paulo faz dentro desta epístola, que nós a mencionamos aqui como propósito, é a unidade e a paz entre judeus e gentios. Inclusive, esta carta faz uma boa abordagem e uma boa explicação a respeito desta união, a respeito desta unificação. E nós veremos isso de forma mais detalhada no decorrer do trimestre. Não podemos fazer esta abordagem agora, mas com certeza teremos a oportunidade de vir. Então cito estes 3 pontos aqui como propósitos. E a mensagem, qual é a mensagem? A mensagem aos Efésios gira em torno de 2 temáticas. E estas 2 temáticas é também a síntese do 3º tópico. E eu quero ler aqui a síntese do 3º tópico, que é ao mesmo tempo a mensagem da epístola de Paulo aos Efésios. E essa mensagem não é outra senão que a carta gira em torno de que Jesus Cristo é a cabeça e a igreja o seu corpo. É muito importante, inclusive, fazermos uma consideração, que quando nós usamos esse tipo de linguagem, para cada texto há uma interpretação. Ou seja, eu estou falando de linguagem assim simbólica, né? Figuras de linguagem. Alguém vai dizer assim, então o corpo de Jesus é uma mulher, porque a igreja é a noiva. Não, meu irmão, isso não é uma linguagem literal. Na verdade, a epístola nos vai passar a mensagem que Jesus é ele quem governa a igreja. Ele é o governo divino da igreja. E o governo este que está acima do governo humano. Porque a igreja ela possui o governo divino e possui também o governo humano. Vamos concluir a nossa pré-aula. E para a conclusão eu quero dizer que a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Eu até disse, agora há pouco, que por essa carta não tratar de problemas específicos, ela se torna muito teológica, ela se torna muito teórica, e é verdade. Entretanto, ela não perde a sua praticidade. E constantemente temos nesta carta a informação e o modelo de como devemos viver. Mas isso foi escrito aos Efésios, ou melhor, foram escritos às igrejas da Ásia Menor,
pois temos a informação que é uma carta circular. Mas eu quero dizer a você que o ser humano, ele não muda tanto assim de uma época para outra. Muda assim a língua, algumas colocações, mas a tendência pecaminosa é sempre a mesma. E nesta carta nós temos o ensinamento e temos a informação de como colocar em prática estes ensinamentos. E outra coisa que eu quero dizer para concluir é que o conteúdo desta carta recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Aqui é reforçado nesta carta a graça de Deus, que não merecemos a salvação. Costumo dizer que a graça de Deus, ela mexe com o ego humano. Aquele que conhece a Jesus e tem prazer no projeto de Deus, ele se alegra pela graça de Deus. Mas aqueles que não conhecem a Jesus e não desfrutam desse projeto de salvação, eles não gostam da graça, porque é melhor ter méritos. Mas, na verdade, nós não temos mérito algum diante de Deus. Isso dói no ego de muita gente, mas é a mais pura verdade. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, que é a cabeça da igreja. Isso a carta também nos impele a trabalhar contra as forças das trevas. Amém? Então essa é a nossa pré-aula, a primeira do segundo trimestre de 2020. Então até a próxima oportunidade, onde neste mesmo canal nós estaremos trazendo a pré-aula da lição de número 2. Até a próxima oportunidade, querendo Deus.